Olá, sou a professora Maluquinha e saí de dentro desse livro para te contar uma história. Hoje eu trouxe a história Se Eu Fosse, de Mies van Hult, da editora LPM. E essa história começa assim. Se eu fosse uma borboleta, pensou a criança, eu poderia voar para qualquer lugar. Se eu fosse um bicho de pau, pensou a borboleta, eu poderia me disfarçar melhor. Se eu fosse um besouro de água, pensou o bicho de pau, eu poderia deslizar leve sobre as águas. Se eu fosse um vagalume, pensou o besouro d'água, eu nunca teria medo do escuro. Se eu fosse uma abelha, pensou o vagalume, nós sempre ajudaríamos umas às outras. Se eu fosse uma aranha, pensou a abelha, eu nunca precisaria da ajuda de ninguém. Se eu fosse uma joaninha, pensou a aranha, todo mundo acharia encantadora. Se eu fosse uma formiga, pensou a joaninha, eu seria muito forte. Se eu fosse um caracol, pensou a formiga, eu não andaria tão ocupada. Se eu fosse um gafanhoto, pensou o caracol, eu poderia pular bem longe. Se eu fosse uma libélula, pensou o gafanhoto, todo mundo me acharia gracioso. Se eu fosse uma criança, pensou a libélula, eu poderia correr, rir, pular, brincar de esconde-esconde, contar, construir e fazer muito mais coisas. Prof. Duda, criança pode ser o que quiser na sua imaginação. É contigo! A abelha queria ser aranha, a aranha queria ser joaninha, a joaninha queria ser formiga, a formiga queria ser caracol. Na nossa imaginação, a gente pode se transformar, brincar de esconde-esconde e pular, construir, correr e brincar. Na nossa imaginação, a gente pode se transformar, brincar de esconde-esconde e pular, construir, correr e pular. E essa história entrou por uma porta e saiu por uma janela. Quem gostou, bate palmas pra ela. Até a próxima história!